Bom dia, entrando no ar mais um CBN Festas e Eventos, lembrando que nós estamos ao vivo no Face, no YouTube, e essa entrevista também vai para o canal 4 da NET no programa Festas e Eventos. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a educação cristã escolar nos dias de hoje. E para bater esse bom papo, recebo Poliane Oliveira, que é diretora do Colégio Cristão Aliançados. Tudo bom, minha jovem? Prazer recebê-la aqui. Tudo bom, Zé? É uma honra estar aqui com vocês. É muito bom poder falar desse assunto aqui nessa manhã. Agradeço pelo convite. Com certeza, porque isso muda as pessoas e faz o nosso país ficar cada dia melhor quando tem educação e tem outras coisas também que você vai contar para a gente aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Certo. Como é que surgiu a necessidade de inaugurar a escola onde você é diretora? Bom, olha só. Sou diretora do Colégio Cristão Aliançados, onde nós temos como pastor líder, né, o sênior, o pastor Denilson, da comunidade Cristã Aliançados. Tudo partiu de uma visão que o Senhor deu para ele. E o Senhor, ele é ótimo, né? Ele é excelente em gerar conexões, onde nós nos conhecemos ano passado. Eu vim com uma experiência... Quando você fala Senhor, é o Senhor Jesus que você está falando, né? É, Senhor Jesus. Tá bom. E aí, então, nesse relacionamento, entendendo o desejo do coração do pastor Denilson em trazer uma escola que seja genuinamente. Esse genuinamente é entendendo uma necessidade atual, Zé, nos dias de hoje, que as ideologias nas escolas hoje são totalmente contrárias à Bíblia. E elas estão sendo ensinadas às nossas crianças. Antes não era assim? Na verdade, já faz anos que está sendo assim, né? Mas a necessidade de nós termos escolas nos dias de hoje é realmente para disseminar os princípios, os valores da palavra de Deus. As ideologias contrárias, as ideologias de gênero, do sexo neutro, é uma realidade partindo da infância, onde as crianças não estão preparadas, né, nem psicologicamente, nem cognitivamente, para lidar com esses assuntos, onde que é o perigo da desconstrução. Então, essa escola ela vem realmente para trazer esse posicionamento acerca de todas essas coisas. Ô, Poliane, mas você acha que todas as escolas que existem no Brasil hoje estão nesse sentido? Não tem nenhuma escola laica aí, nenhuma escola que seja neutra? Muito boa essa pergunta. E eu vou te falar algo, vou te afirmar algo, viu, Zé? Não existe uma escola neutra. Não existe uma educação neutra. Não existe. Nem o professor ele é neutro. Eles são transmitidas na sala de aula crenças, né? E também vida ou morte. Ou seja... Me explica melhor. Então, vamos lá. O que é educação neutra? Toda escola, ela traz uma doutrinação que vai moldar o comportamento, a mentalidade de uma criança. Então, eu e você, nós não estamos aqui neutros desse ambiente. Então, quando eu penso que uma criança passa 4 horas sobre uma influência de um professor, então, sim, ela está sendo doutrinada. Ah, mas a escola, ela tem valores da família, mas e o professor? Então, dentro de sala, através do ensino, através do professor, são transmitidas crenças, né? E que eu falei da vida ou a morte. Então, uma escola genuinamente cristã, ela zela pela escolha, pela formação e a condução da equipe do trabalho realizado. Ou seja, professores cristãos, eles precisam conhecer as intenções ideológicas do modelo educacional empregado pela sociedade e as falsas premissas. Ou seja, então a gente pode comparar uma escola de educação cristã a um edifício cujo alicerce ele é alinhado sobre uma rocha. Então, é essa construção. E o professor, ele fica sendo essa ponte nisso. Você acha que essa é a grande diferença da escola cristã em relação às outras? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando a gente estuda toda a educação, desde o início, quando a gente vai lá em Lutero, vamos voltar lá para estudar um pouco sobre a história da educação. E hoje a gente vê que está separado, né? Fala-se muito de uma educação cristã, daquela que vem da igreja. Da educação escolar, aquilo que a gente coloca os nossos filhos sobre a responsabilidade de outro. Mas quando eu estudo a história da educação, eu vejo Lutero. E eu gosto muito do ensino de Lutero e da frase dele que diz o seguinte, Zé. Lutero dizia que a educação cristã era o caminho de libertação do povo
não somente da ignorância, mas também da opressão diabólica que esta traz. Ou seja, conduzir os alunos a desenvolver uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão do mundo na ótica da palavra de Deus, é uma tarefa da escola cristã. Ou seja, não é você tirar os seus filhos, tirar os filhos de estudar conteúdos, não é isso. Mas existe sim uma possibilidade de nós colocarmos princípios da palavra de Deus integrando ao conteúdo. Então, é ensinar a criança a raciocinar os princípios bíblicos e a relacionar com a vida dela. Aí eu dou ênfase nisso. Que conhecimento ele gera competência, o que é necessário, não é verdade? E como é que vocês estão preparando os professores? A escola é nova. A escola é nova, né? sim. Vocês têm os princípios, né, cristãos, mas como é que vocês estão preparando os professores para atuarem na escola? Que joias, Bom, eu tenho uma experiência de mais de 13 anos de uma escola com abordagem por princípios. Então, na verdade, eu já trago uma aplicabilidade disso. Eu nunca nem trabalhei numa escola que vamos chamar de secular. Então, para mim, é real, é natural esse processo. Lembrando que as escolas têm um carinho e um cuidado, não somente numa formação espiritual da criança, mas também no processo emocional, cognitivo, ético e moral. Então, os nossos professores já têm algumas semanas que eles têm passado por uma imersão de treinamento, né, no cunho que diz respeito à emoção, à parte emocional, o que está por trás do comportamento de uma criança, como desenvolver habilidades socioemocionais a partir dos conteúdos e principalmente sobre uma visão de Deus nos conteúdos. Qual o princípio? Os professores todos são evangélicos ou não? Todos sim, todo o nosso corpo docente são professores cristãos evangélicos. Não são pastores, são professores. Nós temos pastores também, viu, Zé? É? Eu sou pastora. Quem tem o dom da palavra e conhece a Bíblia, já é um pastor, não é? E eu digo assim, Zé, eu vou te falar uma coisa, ali todos os professores, eu afirmo para eles todos os dias, se vocês ainda não pensaram em ser pastores de criança, quero te falar que vocês estão debaixo dessa unção e dessa palavra. Eles se tornam pastores de criança. Sim. É uma responsabilidade, né? Porque tem o dom da palavra, tem o conhecimento. É uma responsabilidade, um privilégio, né, Zé? Eu vou falar mais aqui, viu? Falo, quando a gente olha para uma criança, olha para as gerações dela. Então, quando eu alcanço uma criança na sua totalidade, na verdade, eu estou alcançando a família dela, os filhos dos filhos. Então, cada criança ali, eu tenho a oportunidade de alcançar até 1000 gerações dela. Esse é o propósito. Maravilha. Ô, Pauliane, me responde uma coisa. Vocês estão começando agora. Sim. Mas existem essas experiências em outros lugares. Você consegue me mensurar qual a diferença do aluno que estuda numa escola cristã daquele que não estuda? Tem um diferencial aí no dia a dia, na vida, depois que ele vai aplicar na vida dele? São tantas histórias, mas eu vou te falar da minha casa, né? Eu vou te falar do meu filho. Meu filho, ele cresceu numa escola que tem essa abordagem por princípios, uma escola genuína, que é a Escola Videira de Goiânia, no qual eu tenho muito carinho, respeito e honra pela pastora Valéria, a Lili, toda a coordenação e professores. Bom, então, são 9 princípios que são trabalhados. Um dos princípios que nós trabalhamos ali em todo momento é o caráter, a liderança, que é influenciar para o bem, a honra, que é atribuir valor, e principalmente as autoridades, que hoje, quando a gente traz esse olhar para a nossa geração que nós vivemos, a gente vê que o princípio da honra está tão distante da nossa juventude. A honra aos pais, honra aos policiais, honra aos nossos governantes, e existe uma bênção através da honra. Quando nós não ensinamos nossos filhos a atribuir valor, a honrar as autoridades constituídas por Deus, nós tiramos eles de desfrutar uma recompensa, uma bênção aqui na terra. Então, do meu filho, a Escola Videira, antes de eu vir para cá, era até o 9º ano, ou seja, então ele passou para o ensino médio. Então, o Gabriel, assim, já nos primeiros dias, nessa escola secular, uma professora perguntou quem aqui crê no criacionismo. Ele e mais 5 adolescentes ali levantaram a mão. E a professora disse, então vamos lá, a aula vai começar agora, vamos falar sobre a teoria de Darwin, e no final vocês me falam. E aí, então, Gabriel, a professora deu um show de aula, segundo o Gabriel, meu filho mais velho,
E ao final ela perguntou, e aí, vocês continuam acreditando no Deus de vocês? E aí o Gabriel, mais 2 adolescentes levantaram as mãos. E eu levei o Gabriel agora no treinamento dos professores. Sim. E eu perguntei para ele, filho, conta agora para as professoras aqui, por que você continuou levantando a mão? E ele falou o seguinte, mãe, porque eu tenho convicção para mim. Para mim é muito claro de onde que eu vim. Para mim é muito claro sobre Deus. Aí eu virei para as professoras e disse, é por isso que nós precisamos nos posicionar e ensinar princípios, ensinar a criança a ter uma ótica de Deus, a ter uma visão teísta acerca das coisas, para gerar convicção. Então não é tirar eles do mundo, não é eles ficarem bitolados na Bíblia, porque é um caráter que garante o sucesso do aluno. Domingo passado, Zé, vou contar uma história também do meu filho. A gente estava andando lá no shopping depois do culto, e aí ele achou R$200. Eu falei, nossa, é provisão de Deus. E o Gabriel, mãe, esse dinheiro não é nosso. Eu falei, uai, meu filho, mas se você achar esse dinheiro lá em casa, na igreja, na escola, aí é um ambiente óbvio, então você devolve o dinheiro. Mas aqui no shopping... Para quem que você vai devolver? Para quem que você vai devolver? Ele falou, mãe, mas o dinheiro não é nosso, vamos na administração. E aí, Zé, eu até espiritualizei, filho, é provisão, filho. Vamos comprar material, a gente está aqui no shopping mesmo, vamos gastar. Ele falou, mãe, que estranho, esse dinheiro não é nosso, mas isso não é caráter. Eu falei, não, meu filho, tá tudo bem, não tem como achar o dono. Ele falou, mãe, tá, mas se estiverem filmando aqui a senhora e a reportagem, essa filmagem sair nas redes sociais, o que vão pensar da senhora? Eu falei, filha, é verdade, vou na administração agora. E aí a gente foi na administração, Zé, devolvi o dinheiro até tremendo assim, ó, toma aqui, ó, achei esse dinheiro ali no corredor. E aí eu falei, filho, você tá feliz? Ele falou, mãe, eu tô feliz, eu fiz o certo, mas a senhora tá triste, né? Eu falei, filho, eu admito que não foi fácil, mas ao mesmo tempo, Zé, eu falei pra ele, uau, isso faz valer a pena ensinar o caráter. Isso tem valor, né? Isso tem valor, porque é isso que vai fazer com que eu veja ele ocupando as melhores cadeiras, mas tem um caráter. Sim. Valores bíblicos. É aquilo que gera um propósito, um destino. Então, toda a nossa vida, da família, é por causa de valores. Os valores têm que ser muito claros na educação de um filho. É isso. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Se a Bíblia faz parte do currículo, lá no dia a dia, vamos estudar a Bíblia também. Já volto daqui a pouquinho. Tá bom. Voltando aqui no nosso intervalinho, conversando com Poliane de Oliveira, ela que é diretora do Colégio Cristão Aliançados. Então, falando sobre a importância da educação cristã escolar nos dias de hoje. Eu deixei uma pergunta lá no outro bloco, se a Bíblia faz parte do currículo, já que é uma escola cristã. O pessoal não fica meio bitolado, não, minha jovem? Então, eu estou te afirmando que não, sabe? Ao contrário. É? Não, porque... bom, respondendo primeiramente sua pergunta, tá. A Bíblia, ela faz parte do material escolar do aluno. Esses princípios, isso é inegociável, viu, Zé? Ou seja, no primeiro momento ali na escola, as crianças vão ler a Bíblia com a professora, do maternal ao 5º ano. E eu vou até mais além. No fundamental, com uma escala, os meninos, os alunos vão eles mesmos ministrar a palavra diariamente. Que aí, inclusive, eu ensino para eles o princípio da liderança, que é influenciar para o bem. Uma oportunidade que eles têm de ele raciocinar, tirar um princípio e ensinar aos colegas. Então, sim, a Bíblia faz parte do nosso material ali, curricular. E os pais já assinam ali o contrato sabendo. Nós somos muito transparentes nisso. Nós somos uma escola confessional. E não fica bitolado, fica muito religião, não? Sabe que não? Porque assim, eu acredito, e o investimento que eu tenho hoje nos professores é o equilíbrio. É tão importante princípios da palavra de Deus, falar sobre Deus, tendo Cristo como modelo e fundamento nessa escola, no ensino, como também uma aprendizagem consistente, de qualidade. Então, é competência acadêmica ali, no entanto, nós temos o material do sistema Mackenzie, né? Então, é o professor ter domínio da matéria, mas também um equilíbrio sobre levar o aluno a pensar biblicamente, na ótica de Deus. Seria tipo assim, a dose certa, tipo assim, o remédio, se passar da dose, vira um veneno? É isso. Porque assim, a gente precisa ter o diploma. E quando eu digo que as crianças vão ocupar os melhores lugares, eles irão ocupar. Então, quando eu falo de governo, eu falo de entrar na faculdade, médicos, advogados, então é onde que é o ensino acadêmico, né? A competência acadêmica aí.
E eu vou completar dizendo o seguinte, Zé, uma escola cristã, ela não trata apenas de uma instituição com práticas tradicionalmente cristãs, como orações e leituras bíblicas, como muitos pensam, tá? Uhum. Mas se coloca a palavra de Deus como base para qualquer assunto no currículo escolar. Então, esse conceito de pedagogia, ele precisa ser entendido e praticado nas escolas cristãs. Porque hoje existem muitas escolas cristãs, tem o momento da Bíblia, ali, o momento da oração, porém, os princípios, eles não entram no currículo, não entram nos conteúdos. E esse é o nosso diferencial. Entendi. E como é que você vê são duas perguntas agora. A preocupação dos pais, né, com a relação da escolha da escola para o filho. Sim. E qual a percepção que você está tendo com a inauguração da escola, com os pais que estão levando lá? Era isso que eu queria, era isso que eu procurava. De repente eu prego uma coisa em casa, mando meu filho para uma outra escola que não tem nada a ver com os nossos valores e dá conflito. Como é que você vê isso aí? Então, Zé, o pai hoje ele tem que ter um cuidado, um olhar quando matricular os filhos. Porque aquilo que eu disse, não existe uma educação neutra, não existe um professor neutro, certo? Então, quais são os valores? E eu vejo que muitas famílias não têm nem valores, não sabem o que não é claro, né? Porque eu falo que valores tem que ser claro, tem que estar claro. Mas porque não tiveram uma educação também? Na verdade, às vezes tiveram, mas se perderam nisso, né? São guiados por momentos, por circunstâncias. Então, aquelas famílias que têm valores bíblicos da palavra de Deus, o que eu digo isso? O que Deus fala sobre o homem e a mulher? O que Deus fala sobre negócios, sobre finanças? E aí, quando você tem convicção de uma forma clara esses valores, é onde você então passa a escolher a instituição do seu filho. Porque é uma extensão. Então, tem que ter um zelo e um cuidado dos pais nessa matrícula com os filhos, né? De buscar esse lugar, essa instituição. E a percepção que você está tendo com os pais e os alunos estão sendo matriculados agora? Como é que você está vendo isso? Estão felizes? Os pais, assim, eu tenho alguns até especiais, sabe? Alguns pais têm matriculado pelo simples fato do nosso posicionamento da mulher e do homem. Né? Nós somos posicionados sobre a ideologia de gênero, que é uma realidade na nossa educação. Então, eu ouço algumas mães, mas a tia do meu filho é legal. Mas não é só uma tia legal. Como eu disse, existe um material, existe um currículo. Então, sim, é falado de ideologia nas escolas, né? Para ser algo natural, um sexo neutro. E algumas famílias vieram para mim pela alegria desse posicionamento que nós temos de menina. Menino é menino. Outros na questão do comportamento. Mas deixa eu te perguntar, mas e a menina que não é menina? Como é que lida com isso? Bom, ou o menino que não é menino? Olha só, nós lá, a falar sobre a palavra de Deus não é preconceito, certo? Então, quando a menina vier, eu estou falando só de crianças até 10 anos. Sim. Mas se tiver, ou quando vier um menino afeminado, uma menina com comportamentos masculinos, quando o pai matricula e quando o pai traz ele para nós, ele já está consciente, até quando ele assina o contrato, do nosso posicionamento. Sim. Isso não quer dizer que vai ter um ambiente de preconceito, onde essa criança vai sofrer bullying, humilhações. Não é isso. Ao contrário, porque a palavra de Deus nos ensina a acolher e amar. Mas existe sim um posicionamento nosso que Deus diz sobre isso. Então, essa criança que vier com comportamentos afeminados, né, ou masculinos, a postura de um professor, como eu já treinei os meus, é sempre afirmar a sexualidade. Você é uma menina, você é uma princesa. Mesmo porque ali os esportes já vão ser bem direcionados nesse comportamento da menina e do menino, viu, Zé? Então, eu falo isso para você sem vergonha nenhuma, bem à vontade, para falar sobre isso. Mas é bom um posicionamento desse para tirar dúvidas. Os nossos professores já estão preparados para isso, né? Não é o preconceito, não é a humilhação, não é a exclusão, mas é a inclusão, mas sobre uma ótica de Deus. O que Deus diz? Se Deus diz que é menina e menino, a abordagem de um professor é princesa, minha amada. A professora também ter comportamentos femininos, porque é exemplo, crianças copiam comportamento. Referência, né? Crianças têm os neurônios espelhos, então elas copiam comportamento o tempo todo. E é isso.
Na sua opinião, qual que é o papel da escola na atualidade? Ai, que pergunta maravilhosa. Qual que é o papel da escola na atualidade, na sociedade? Que joia. Eu acredito muito, Zé, que o nosso posicionamento é formar alunos, formar crianças, formar cidadãos com uma consciência cristã, com valores e princípios bíblicos sobre caráter, sobre mordomia. Mordomia é assumir a responsabilidade daquilo que Deus nos deu. Então, vai se tornar um cidadão consciente que não vai estragar, pichar, jogar lixo no chão, sabe? Ter esse autocuidado, cuidar de onde ele está. Então, acredito que o papel da escola na sociedade, na influência, é nós trazermos princípios que vai formar cidadãos conscientes. Que vão respeitar, caráter, vão ser respeitados. O caráter, Zé. Então, assim, não é só, eu quero que meu filho seja o melhor, mas eu quero afirmar para essa mãe que é o caráter dele que vai garantir o sucesso dele amanhã. Tanto numa constituição de família, que ele vai ter, ou no qualquer cargo, qualquer trabalho. Então, você está me dizendo que a escola, né, que vocês estão inaugurando, é uma maneira dos pais cristãos proteger seus filhos da ideologia, então? Também, Zé. Também. Na verdade, hoje eu ouso dizer que, principalmente, tá? É só nós olharmos, ter um olhar para a nossa geração que nós vivemos hoje, que os nossos filhos estão inseridos, não é verdade? Então, como que é algo assim sutil que eu quero falar para os pais ter um cuidado? Quando um professor abordar sobre o sistema reprodutor, sobre o corpo humano, porque nessas horas ali eu posso ensinar algo, certo? Eu posso gerar um estímulo na criança para ela pesquisar, um estímulo para ela fazer de uma sexualidade livre, mas hoje nós temos consequências desse ensino, desse estudo nas escolas e das faculdades. Então, quando vier este assunto, é o que Deus diz. É isso que vai guardar os nossos jovens amanhã. É como ele vai se relacionar com o outro. Como que esse homem, esse menino vai olhar para a mulher e vice-versa. Então, não é tirar eles assim de eles seriam ETs, não é isso, mas é o contrário. O erro nosso é quando nós tiramos a educação cristã e os valores bíblicos das escolas. Foi aí que os nossos jovens perderam. Entendi. Poliana, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um convite para quem quer conhecer a escola, o endereço, né, do maternal ao fundamental, o ensino. Queria que você me desse um breve relato aí, que a gente tem um minutinho. Olá. Oi, pais. Eu quero falar agora para você diretamente. Quero convidar você a conhecer a nossa escola. É uma estrutura fantástica. É a mais linda de Campo Grande, ali, um espaço extraordinário. Mas, principalmente, eu quero te afirmar um cuidado com o seu filho sobre Deus, sobre princípios, sobre valores. Eu quero te convidar para você conhecer a proposta da escola. E aqui já está sendo anunciado, né, Zé, referente às bolsas que nós estamos... o processo seletivo, né? O processo seletivo dos alunos. Então, você que tem um interesse, só você encaminhar um WhatsApp para o número que está sendo falado aqui na rádio, da nossa secretária. E um recado para você, pai, é que nós possamos criar os nossos filhos fazendo escolhas assertivas, mas principalmente que os levam a ser edificados sobre a rocha. Legal, obrigado. Eu vou ficando por aqui, volto na próxima semana. Um forte abraço.